segundo Samuel 9. A partir do versículo 1. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que ele faça bem por amor de Jonatas. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, que no caso aqui era o avô. E tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Amém. Tome assento. É uma insistência de Davi aqui, que precisa ser observada, deve ser observada, por conta do seu sentido, do seu significado. Quando Davi insiste, aí você vai contar em casa, não vai fazê-lo aqui. Davi insiste, insistentemente. Samuel registra, o autor do livro, as palavras de Davi, onde Davi insiste em fazer menção da casa de Saul, rei Saul, quando na verdade o seu assunto não tinha nada a ver com Saul. Sua questão aqui era com Jonatas, filho de Saul. Mas há uma razão para esta insistência, essa repetição de Davi aqui sobre casa de Saul, casa de Saul, casa de Saul, casa de Saul e casa de Saul. Ele tem uma razão. O Espírito de Deus o leva a agir assim. É um momento pelo qual Davi esperou, pelo qual, na verdade, a nação esperava, que finalmente chegou a um bom termo. Finalmente, aquilo que se esperava, já que o que se esperava era promessa de Deus, se cumpriu. É assim de todo jeito, de todo lado, de um modo geral. Quando se tem promessas dadas por Deus, o cumprimento, irmãos, independente do seu momento, é certo, é infalível. O cumprimento da promessa chega. E é este momento aqui na vida de Davi. Tudo diante do que? Diante do qual nós estamos, fruto da promessa de Deus feita a Davi,
lá no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, quando diz a Bíblia que Davi, dentro de sua casa, é ungido por Samuel como o próximo rei de Israel. Ao fazer, o texto diz que Davi está no meio de seus irmãos. Deus havia passado um crivo sobre a vida da família de Davi, no sentido de verificar. Não é que Deus não soubesse, claro que Deus sabia, Deus sabe, mas para que os outros soubessem. Então a Bíblia diz que Deus passa um por um dos irmãos de Davi. E é tão fantástico isto aqui, que quando esta triagem, esta seleção divina se dá, Davi não está presente. Davi, na verdade, está distante um pouco de casa, no campo, apacentando as ovelhas, diz o texto. E aí então, como Samuel passa em revista todos os irmãos de Davi e não recebe aprovação divina sobre nenhum deles, a Bíblia diz que Samuel, e eu creio, irmãos, eu creio que Samuel, levado pelo Espírito de Deus, pronuncia palavras que não sabia que estava pronunciando, porque não havia nenhuma direção de Deus dada ao profeta Samuel, ao enviá-lo à casa de Jessé, o pai de Davi, sobre quem seria o rei. Não havia. Deus apenas diz a Jessé, a Samuel, que dentre os filhos de Jessé, escutem, me tenho provido de um rei. Não diz quem seria dentre os filhos de Samuel o próximo rei de Israel, para tomar o lugar de Saul. Não diz. E aí então, quando os filhos de Jessé, os irmãos de Davi, perfilam diante de Samuel, e a aprovação de Deus não recai sobre nenhum deles, Samuel é levado pelo Espírito de Deus a fazer uma pergunta. É incrível isto, você precisa tomar tempo, meditar nisto aqui com detalhes, com cuidado, porque é nesta pergunta aqui que a porta se abre. Na verdade, a pergunta de Samuel funcionou à guisa, a título de uma chave que se põe na porta para abri-la. Quando então ele pergunta a Jessé, acabaram-se os mancebos, diz uma versão. Outra versão diz, acabaram-se os jovens. E aí Jessé, o chefe da família, pai de Davi, disse não. Ainda tem o mais novo, o caçula, sabe? Que está lá no campo, apacentando as ovelhas. E aí pronto. E aí então Samuel disse, manda chamá-lo, porque nós não nos assentaremos à roda em volta da mesa enquanto ele não chegar. E quando Davi chega, irmãos, é um mover de Deus sobrenatural. O Espírito de Deus se move, Deus fala, e aí ordena a Samuel, o profeta Samuel, que unja Davi como o próximo rei de Israel no meio de seus irmãos. É interessante notar, irmãos, porque são palavras que Jesus pronuncia, de que chegam dias em nossas vidas, diante de qualquer assistência, diante de qualquer auditório, diante de qualquer circunstância, diante de qualquer número, seja pequeno ou grande, diante de qualquer pessoa, seja no sentido pessoal particular, ou de pessoas no sentido coletivo, quando nós precisaremos pronunciar a palavra certa. E aí Jesus diz que neste dia, veja,
Quem vai colocar a palavra certa em nossas bocas é o Espírito de Deus. Amém, aleluia. É Ele quem vai nos levar a pronunciar palavras que às vezes nem planejamos, nem premeditamos fazê-lo. Mas diz a Bíblia que Ele falará por nós. Naquele momento, quando não temos defesa diante de qualquer acusador, naquele momento, quando não temos palavras treinadas, preparadas, diante de muitas circunstâncias, irmãos, nestes momentos é quando Deus entra em ação e nos faz dizer, nos faz falar, nos leva pronunciar palavras que na verdade trazem resposta, solução, para as quais os homens não teriam resposta, e muito menos eu e você. É aqui neste momento da unção de Davi que Samuel entra com esta pergunta a Jessé, seu pai. E aí isto daqui unloca todo o mistério de Deus, abre todo o mistério de Deus e mandam buscar a Davi distante, no campo. E ao chegar, o Espírito de Deus se move e Davi é ungido o próximo rei de Israel. A família sabe disto. Dali para frente a nação, sobretudo o próprio rei Saul, vai saber disto. Não foi, vejam, e eu quero tomar um tempo com vocês hoje à noite. Não foi um fato concomitante. Isto precisa ser olhado cuidadosamente. Não foi, como se usa dizer em discurso, em oratória, ato contínuo. Não foi. Não foi. Porque há algumas vezes, irmãos, ao nos virmos abençoados, alvos de promessas de Deus, nós achamos que elas se cumprem imediatamente. Pode ser que sim, mas nem sempre. Se isto acontecer, dê glória a Deus, mas se não acontecer, descanse em Deus. Amém. Confie no caráter de Deus. Um bom tempo se passou, desde 1 Samuel 16 até agora aqui, 2 Samuel capítulo 9, para que Davi finalmente fosse posto no lugar onde Deus disse que ia lhe colocar. E guardem isto esta noite, neste primeiro dia da semana, há apenas mais um dia para darmos início ao mês de novembro. Amanhã é 31 e terça 1º. Guardem isto. Aquele que prometeu é fiel, o qual também o fará. Amém. São promessas que Davi vê cumpridas agora. Vamos lá, fruto da palavra de Deus. Não foi fruto de uma expectativa pessoal, não. Há expectativas que nós temos sobre o amanhã que são válidas. Nós estamos vivos, nós somos seres racionais, nós pensamos. Não há nada errado, não há nada contra planejar para o futuro, desejar, riscar, desenhar, sonhar, enfim. Mas há expectativas, irmãos, que são demasiadamente humanas e extensas, grandes, que às vezes não se cumprem e nós nos frustramos. Não é o caso aqui de Davi. Isto que ele vai receber, que recebeu, ele esperou no Senhor, como ele mesmo vai dizer. Salmos 40, esperei, vamos lá, com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Que lindo, não é? Ele está se
se reportando a si mesmo. E agora chega o momento desta promessa cumprida, quando tudo aquilo que Deus disse que ia fazer, faz, Bia, na vida de Davi. Veja, tudo aquilo. Aqueles que outrora, quando Davi fugia de Saul, quando Davi fugia de um de seus filhos chamado Absalão, quando Davi se via fugido de moabitas e de filisteus, de inimigos que o cercavam, agora vejam, chega um momento quando todos eles são subjugados. Davi assoma, senta-se no trono de Israel. Agora Deus lhe entrega o governo de toda a nação. Ele se assenta agora como rei. Não se contesta, não há como se levantar agora. Deus é a favor dele. E agora os seus inimigos, aqueles que outrora lhe fizeram ter medo, lhe fizeram me esconder, como caverna de Adulão, por exemplo, estes inimigos agora são subjugados. Ao chegar em casa, por favor, dei uma lida no capítulo 8, é pequeno o capítulo 8, mas vejam como Davi vai dominar cada um dos seus inimigos. É momento de expansão, é o momento da conquista. Quando Deus, irmãos, promete, o cumprimento tem início. Coisas novas que nunca experimentamos vão começar a acontecer. Amém, aleluia. Coisas que estavam barradas, impedidas, vão ser liberadas. A fronteira ou as fronteiras serão acrescidas. Não haverá como parar, não haverá como impedir. E agora Davi se expande, Davi cresce. E aqueles que lhe outrora lhe amedrontaram, assustaram, lhe fizeram fugir, esconder, agora são subjugados. E não apenas subjugados, veja, não apenas dominados, não, vejam, capítulo 8, rápido, versículo de número 2, também feriu os moabitas, se referindo a Davi, e os mediu com cordel, fazendo-os deitar por terra, e os mediu com 2 cordéis para os matar. Quer dizer, era uma sequência, uma progressão de conquistas, e com cordel inteiro para os deixar em vida. Ficaram assim os moabitas por servos de Davi, trazendo presentes. Veja, eles não apenas foram conquistados, mas agora eles pagaram tributo a Davi, se tornaram tributários. Davi não apenas os dominou, os conquistou, subjugou, mas eles, doravante, pagariam tributo à nação de Israel. Tudo aquilo que eles haviam saqueado, roubado outrora, agora eles vão entregar, vão devolver. Serão não apenas servos, mas na verdade pagarão tributos, pagarão impostos. A nação expande, a nação cresce. É infalível, irmãos, é infalível lidar com Deus e esperar em Deus e não ver o tempo do cumprimento da promessa de Deus chegar, vamos lá, integralmente. Aleluia! Louvado seja Deus. E aí, é isso que nós vemos aqui. A nação cresce, o reino cresce, porque está na mão da pessoa certa, da pessoa a quem Deus levantou, a quem Deus ungiu, a quem Deus fez a promessa. É lindo isso daqui. E aí Davi agora finalmente se assenta no trono. Ele é o rei de fato e é o rei de direito. Agora ele tem todo o controle. A nação se alegra, Deus se regozija. É porque é um plano de Deus na terra. É um tempo que Deus tem para expandir, para crescer a nação. A nação vai ser vista agora como uma nação. Davi vai estabelecer leis, vai dar estatutos e leis à nação.
ela será aquilo, como se diz legalmente, de um Estado politicamente organizado. É isto que é uma nação do ponto de vista jurídico legal, um Estado politicamente organizado. Agora ela tem tudo aquilo que precisa para ser vista como nação. Lindo isso daqui. Mas é um momento, irmão, é um momento decisivo na vida de Davi. É porque, vejam, capítulo 9, acompanhem comigo aí, por favor. Então logo ele assume, o governo da nação. Ele assuma o trono, tão logo ele toma uma decisão. É aquela decisão, irmãos, que o povo de Deus precisa tomar, para a qual o povo de Deus precisa olhar de um modo maior, de um modo mais extenso, abrangente. Vejam como abre o capítulo de número 9. Você já viu parte do capítulo de número 8. Agora Davi está, irmãos, abençoado. Ele está favorecido 100%, abençoado e favorecido. E vejam o que ele vai fazer. Versículo 1, capítulo 9. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas. O assunto de Davi aqui era com Jonatas. O assunto de Davi não era com Saul. O fato de Davi citar Saul aqui nesta história, no capítulo 9 dos versículos apenas de 1 ao 7, citar algumas vezes, é apenas para nos lembrar, a saber esta noite, irmãos, de que Davi está trazendo à memória quem foi Saul na sua vida. Saul figura aqui para que eu e você nos lembremos das coisas pelas quais, vamos lá, Davi passou para chegar até onde chegou. Quando Davi se refere à pessoa de Saul, o que Davi está nos traduzindo esta noite é que mesmo em perigo de morte, mesmo contra as nossas vidas, não há como levar adiante, como prevalecer, quando Deus decide tomar a frente e tomar o primeiro lugar. Olhe para quem está ao teu lado e diga: Saul aqui representa a morte. Foi a tentativa, ou foram as tentativas de Saul para matar Davi. E aí Davi o que está dizendo esta noite é o seguinte: intentaram contra a minha vida, mas eu cheguei até aqui onde estou. Vamos lá, é porque o Senhor Deus é comigo. Vai, louvado seja o nome do Senhor. Era o plano de Deus em andamento, era a misericórdia de Deus o guardando, irmãos. Louvado seja Deus. Uma das personagens mais controversas das páginas da Bíblia Sagrada chama-se Balaão. É Balaão, irmãos, que a Bíblia chama de profeta, que lá no fim da Bíblia Pedro vai dizer que ele não era profeta coisa nenhuma, não levantado por Deus. É este homem que se vende, se aluga, lhe oferecem casa cheia de ouro e de dinheiro para amaldiçoar a nação de Israel, para amaldiçoar o povo de Deus. E quando aprendemos no livro de Números, a partir do capítulo 20 até o capítulo 23, é quando Deus se levanta e traz uma das maiores lembranças para o seu povo aqui na terra, Márcia. Deus manda dizer a Balaão que contra Jacó, vamos lá, não vale encantamento, vamos lá, e que não vale maldição contra o povo de Deus. Deus lembra a Balaão, vamos lá, que aquilo que Deus abençoou não pode ser amaldiçoado. Olhe para quem está ao teu lado, diga: a bênção de Deus é irreversível. Vai, quando Deus abençoa, ninguém cancela, ninguém anula, ninguém tira, ninguém destrói. Você foi chamada como igreja do Deus vivo para ser abençoada aqui na terra.
minuto para adorar a Deus, celebrar a bênção de Deus na tua vida, tua saúde, tuas finanças, no teu casamento, na tua casa, na tua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Ao pronunciar o nome de Saul, Davi está dizendo: eu corri risco de vida, mesmo ungido rei de Israel, a minha vida correu risco, passou perigo. Saul quis me passar ao fio da espada, jogou a lança contra mim para me prender na parede, mas Deus te levantou e desfez toda a obra do diabo. É como vai cantar Davi: o laço quebrou, o passarinheiro falhou, o pássaro fugiu do laço, alçou asa e voou. E você e eu estamos aqui hoje à noite para celebrar a misericórdia de Deus. Toque em quem está ao teu lado, disse: a misericórdia do Senhor, a causa de não ser a causa de não sermos consumidos. Você chegou até aqui e Deus manda te dizer: tem muito mais que esperando pela frente. Vai, levante a mão e adora a Deus, celebra a Deus, agradeça a Deus o que você já experimentou, mas agradeça a Deus por aquilo que tu vais experimentar. Celebra a Deus, vamos lá, celebra a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Casa de Saul quer dizer isto aqui. Davi não tem compromisso aqui. Compromisso é direto com Jonatas, filho de Saul. E vejam, irmãos, vejam o que ele vai perguntar, versículo 2. É lindo isso tudo aqui. Ainda no versículo 1, disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas. Era um ato, irmãos, de afeição mútua, quando suas almas se ligaram uma à outra, Davi e Jonatas, aquela amizade inquebrantável. Era agora uma demonstração de amor da parte de Davi. Porque, irmãos, a Bíblia deixa claro que nada do que somos, do que seremos, do que temos ou do que teremos, por mérito próprio pessoal. É simplesmente por causa do amor de Deus. Aleluia. O que Deus tem feito na minha e na tua vida é por amor, é porque Ele te ama. Aleluia. O que Ele vai fazer é porque Ele te ama. Oh, aleluia. Nós somos salvos porque Deus amou o mundo. Ele disse: de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. O amor de Deus, Lília, não é um ato, não. O amor de Deus é uma pessoa, é o próprio Deus. É porque a Bíblia diz que Deus é amor. Amar é da natureza de Deus. O que te espera lá na frente, da parte de Deus, é porque Ele te ama. Não importa o quanto o diabo nos odeie, Deus nos ama. E ponto final. Vamos lá. Anima o teu irmão, diz que Deus te ama. Vai lá. Deus te ama porque Ele é amor. Ele é amor. Oh, aleluia. Meu Deus. Bendito é o nome de Meu Deus. É quando vejo Davi se levanta aqui, irmãos, com este sentimento fantástico isto. Davi, vejam, se vê tão favorecido. Davi se vê tão abençoado, que ele não tem outra coisa a fazer senão abençoar. Isto é a grande verdade do texto. É o grande destaque do texto aqui. É, na verdade, irmãos, um princípio que segue a igreja do Senhor Jesus Cristo na terra. Você se lembra quando Deus chamou Abraão? Livro de Gênesis, o capítulo 12, versículos 1 a 3. Ora, vamos lá. O Senhor disse a Abraão: escutem, sai-te da tua terra
e da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. Escute, e tu serás uma bênção. É claro que tem mais, eu estou parando aqui no 2. Deus chama Abraão e o abençoa, irmãos, não para que a bênção pare nele, mas que através dele a bênção de Deus se estenda a toda a nação, incluindo eu e você aqui esta noite, Gilmar. Nós estamos aqui reunidos esta noite como igreja de Jesus Cristo, por causa do amor de Deus e da bênção de Deus na vida de Abraão, que se estendeu a Jesus Cristo, e a Jesus Cristo se estendeu a toda a humanidade. Davi se vê tão favorecido, Davi se vê tão abençoado, vejam, que agora ele não quer fazer outra coisa senão abençoar. Ele quer repartir aquilo que ele recebeu do Senhor. Davi é diante desta situação aqui que ele vai em busca de alguém da casa de Jonatas. Pergunta, descobre quem outrora serviu o rei Saul em sua casa, e aí trazem um homem filho de Amiel chamado Maquir. Vejam, ele vem e Davi pergunta: vem cá, você trabalhou com Saul? Eu disse: trabalhei. Conheceu seu filho Jonatas, o príncipe Jonatas, filho do rei Saul? Conheci. Me diga uma coisa, Jonatas e Saul morreram, mas alguém da casa, filho de Jonatas, lá da casa de Saul, a quem eu possa abençoar, com quem eu possa repartir o que Deus tem me dado. E aí a Bíblia diz que tem sim, tem um moço, sabe, que aos 5 anos de idade, quando saiu a má nova da morte de Saul e de Jonatas, eles fugiram à sua ama. Ele tinha 5 anos apenas, isso está aqui no capítulo 4, e fugiu com ele, e ao morrer a ama caiu, o menino caiu e quebrou as 2 pernas, quebrou os 2 pés, ele não sabe se mover direito, e agora ele mesmo, filho de príncipe, morou em Jerusalém, provou das benesses do palácio, mas agora ele desceu, foi para um lugar lá embaixo, chamado Lodebar, uma terra seca, sem vida, sem verde. Davi, sem tardança, mandou dizer: manda chamá-lo. E quando Mefibosete chegou, irmãos, Davi lhe estendeu a mão, Davi lhe renovou promessas, Davi começou a repartir com ele daquilo que tinha recebido, do muito favor que recebeu de Deus. Ele não sabia como desfrutar daquilo sozinho, se não abençoar as outras pessoas. Um dos grandes princípios, irmãos, da bênção de Deus na vida do crente está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo de número 9, quando Paulo fala sobre semear, e Paulo ensina dizendo, irmãos, que nós recebemos semente à medida que nós semeamos. Quanto mais semeamos, mais ainda nós vamos colher. Paulo diz o seguinte: porque Deus, vamos lá, dá semente ao que semeia. À medida que semearmos, nós iremos ganhar mais sementes de volta. E escutem isso, o contexto não é apenas de finanças também, mas é um contexto de vida cristã, é um contexto de amizade, é um contexto de relacionamento, é um contexto de comunhão com Deus, através da meditação da sua palavra, através da oração, através do compromisso com a sua igreja aqui na terra. Quanto mais
nós, irmãos, semearmos isto, mas Deus vai devolver sementes a nós para que este processo continue. A Bíblia diz que a bênção do Senhor que enriquece e Ele não acrescenta dores. Vamos lá, olhe para o teu irmão e diga: dai ser-vos a dado. Vamos, boa medida, recalcada, sacudida, generosamente deitarão, sabe quem? Deus não, os homens no vosso regaço, porque com a medida com que medirdes, também vos medirão a vós, assim como Deus levantou Davi para favorecer Mefibosete. Deus tem instrumentos humanos aqui na terra para te honrar a partir desta noite. Vai, toque em quem está ao teu lado e diga: Deus está levantando instrumentos para que a tua necessidade seja. Vai, meu Deus, levante a mão por um minuto. Eu vou pedir à igreja que por um minuto fique de pé. Fique de pé, vai. Abençoe quem está ao teu lado. Vai, vai adorando a Deus. Vai adorando a Deus. Davi se vê tão favorecido, irmãos, por Deus. Celebre a Deus e que ele deseja expressar sua gratidão, favorecendo os outros. Vejam, escolha o que a Bernadette fez, faça ali o que elas fizeram, faça. Vamos tirar um momento de adoração. A bênção de Deus chegando, a tua promessa está próxima, Lilian, a se cumprir na íntegra. Há promessas de Deus aqui esta noite que ainda estão em andamento. Há promessas de Deus que estão parcialmente cumpridas, mas há outras a quem Deus manda dizer que vai finalizar. Vai, Ele vai concluir, Fabrício, a boa obra que Ele começou. Vai, 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 vai. Eu quero ouvir você orar. Vai. Vai adorando a Deus. Vai adorando a Deus. Celebra a Deus. Celebra a Deus. Meu Deus, deixa Deus falar. Os que quiserem ficar de pé, fiquem. Os que quiserem se assentar, aleluia. E tem mais uns minutos aqui. É o momento. É o momento da grande unção de Mefibosete. Olha aí. Daquela bênção que ele vai tomar de volta como restauração. Eu me encanto com esses momentos do céu, Suzy. Isso me motiva. Você não sabe como se motiva um pregador. Da pessoa reage, quando o Clay fica de pé e tantos outros. Aleluia. Isso joga o cara lá para cima. Aleluia. Veja, momento expressivo, coisa linda. Quando Davi vai tirar um moço, que na verdade, escutem, experimentou toda a glória do palácio. Este moço que teve de tudo, do bom e do melhor, mas que agora, por conta desta queda, por conta, na verdade, de um momento, de uma má notícia, sua ama de leite se voltou para ele e o levou na melhor das boas intenções, irmãos. Na melhor das boas intenções. Mas ela tropeçou, caiu e com um tombo o menino ficou inutilizado ali, andando com dificuldade. Eu não me canso de dizer isto. Eu me recordo quando cheguei aqui, 20 anos, e assumi uma igrejazinha desse tamanho, do tamanho do salário do professor Raimundo. Hoje está lá aquela igrejona lá. Só vai chegar lá. Já chegou e vai chegar de novo. Amém. Eu conto com vocês. Deus conta com vocês. Isso não é obra de um homem, é obra de Deus. Amém. Mas eu me recordo, irmãos, que a ênfase que dei e ainda dou foi família. Família.
eu me recordo disso. E comecei a fazer mudanças assim, mudanças. Fui inclusive confrontado, mas a igreja disparou. A igreja disparou. Fiquei meio assustado, me perdoe, mas fiquei meio assustado. Esse negócio de no final do mês, a mulher paga aluguel, paga isso, o homem paga aquilo. Eu disse, tá bom. Quem paga tudo é o homem. Ah, pastor, o contexto é outro na tua cabeça, na Bíblia não. Esse negócio está por fora. Não, a partir do princípio que não foi isso que Deus estabeleceu. Aqui. Você depois me pega ali na saída. Sou bom de briga. Me pega aqui. Mas é verdade. Porque foi Deus. Segundo lugar, meu irmão, que ela não tem a estrutura que eu tenho, nunca. Ela não foi feita para isso. Tá bom? Mas aí, para resumir, trocar em miúdos, o troço disparou. Gilmar estava lá. Gilmar chegou a ver. Disparou lá. Já tivemos lá 450 pessoas. Obrigado. Tem pouquinho só menos. Quando vai todo mundo não cabe. Glória a Deus. O lugar já ficou pequeno, já é pequeno, mas tudo bem. Mas eu acho interessante isso tudo aqui. Porque a igreja sabe, a igreja vê, a igreja conhece. Quando eu tomo palavra para fazer dedicação de crianças, irmãos, eu não me canso de dizer e não vou cansar de me dizer. Não vou cansar. Responsável pela criação dos filhos são os pais. Amém. E ó, ponto final e bate o martelo. E aí é a ama, sabe? A babysitter do Mefibosete, que causa todo esse transtorno. Não foi premeditado. Ela fugiu, quis livrar o menino, porque o palácio foi invadido, Saul morreu, Jonatas morreu, e o garoto é príncipe, é filho de príncipe, é herdeiro do trono, neto de rei. É claro que o menino vai ser sacrificado, e ela era inteligente, deu no pé, e na fuga este menino caiu. Há uma unção de Deus especial aqui, porque venham comigo aqui rapidamente. Este menino aqui chamado Mefibosete, príncipe, filho de príncipe, neto de rei, ele está na altura, elevado por causa da sua posição nobre. Número 1, você está comigo? Ele está elevado na altura por causa da sua posição geográfica, Jerusalém. Jerusalém é a cidade construída lá em cima sobre o monte. Você vem do norte para o sul e começa a subir. São destaques de Deus. Agora veja, num repente, este menino perde os privilégios de príncipe da casa real, desceu um degrau, desce outro degrau, sai de Jerusalém e desce outro e vai até Lodebar, lugar sem nenhuma honra, sem nenhum verde, lugar seco, e ali ele fica. É ali que ele fica. O bom, sabe qual é o bom de tudo, irmãos? Deus sabe exatamente o momento que eu estou vivendo hoje. Deus sabe onde eu estou, que eu estou passando e atravessando, e Deus vai me mandar chamar aí nesta situação. Você não tem que melhorar para ser alvo de Deus. Você apenas só tem que lembrar que Deus conhece o oculto. Vamos lá. E o escondido, Ele sabe o que está em trevas, e com Ele mora a luz. Vai, louvado. Olhe para quem está ao teu lado e diz: Deus sabe onde você chegou, e manda te dizer que não se esqueceu de ti, não te abandonou. E o tempo da exaltação, mulher, e da restauração é chegado na tua casa. Assim diz o Senhor.
Meu Deus, é tão bom estar aqui. Aleluia. Foi na verdade, irmãos, aquela queda toda esta do reinado no palácio, na altura do monte em Jerusalém, e agora lá embaixo em Lodebar. Foi isto aqui que na verdade leva Deus a comover o coração de Davi para buscar dentre os filhos de Jonatas, filho de Saul, neto do rei Saul, aquele a quem Davi pudesse honrar. Davi poderia ter feito, Fabrício, sem número de opções. Ele teria familiares na sua casa, por que não? Ele teria outros amigos que convivem com ele. Um dos grandes valentes de Davi, sobre os quais já pregamos, mas ele decidiu lembrar, mandar buscar aquilo que na verdade humanamente estava esquecido, porque Deus não esquece. A promessa que foi esquecida na tua vida, hoje Deus revivifica, hoje Deus renova, hoje Deus ressuscita. Louvado é chegado um tempo de restituição, é chegado o grande dia da bênção, é chegado o grande dia de rever tempos quando tu vivias no palácio, na presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Vamos lá, louvado seja o nome do Senhor, a glória de Deus vindo, a graça de Deus chegando, a favor de Deus sendo repartido. Louvado seja Deus, o cuidado de Deus para a tua vida é eternamente. Deus nos lembra esta noite em que Davi cuidaria de Mefibosete por toda a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ao ascender aos céus, ele deixou uma promessa com os discípulos, dizendo: vamos lá, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até que tudo se acabe aqui. E quando tudo se acabar aqui, nós estaremos com ele eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé. Abençoe quem está ao teu lado. Diz: o teu Deus te lembra hoje, vai. O teu Deus te lembra hoje, vai. No teu Deus não te esqueceu, não se esqueceu. Vai louvar a Deus, vamos louvar. Vamos louvar. Eu te abençoo. Eu te abençoo hoje. Aprenda a repartir a bênção que Deus te deu com aqueles que precisam da bênção que você tem. Diga uma palavra de ânimo. Como Max disse aqui, dê um abraço. Faça uma oração. Louvado, abençoe a obra de Deus. Dizime, oferte, vai lá. Seja fiel no pouco, porque Deus vai te estabelecer sobre muito. A favor de Deus esta noite, a favor de Deus entre os homens, a teu favor. Louvado seja Deus. É o momento do cumprimento daquilo que Deus disse que ia fazer. É o momento, é chegado. A igreja não tem muito tempo mais pela frente, não. Portanto, gente, aquilo que Deus disse que vai fazer vai chegar assim, ó. Faz assim comigo, ó. Vai correr, vai correr, vai correr, vai correr, vai inundar a tua casa, a tua saúde, o teu lar, a tua família, vai inundar esta igreja, vai inundar o reino de Deus na terra, vai. Vamos louvar a Deus. Eu abençoe a igreja.
Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com esta igreja e com toda a igreja de Cristo na terra, hoje e sempre. Todos digam